Chico Xavier, o filme, é uma produção para arrebatar multidões. A pré-estreia, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no último dia 29 de março, lotou 12 salas de cinema num shopping na Barra da Tijuca. Além do elenco de estrelas, estavam presentes nomes importantes da TV e do cinema brasileiros, como Carlos Vereza, que recentemente interpretou no cinema Bezerra de Menezes. O Seara Espírita veio aqui ao Rio de Janeiro para acompanhar a pré-estreia do filme de Chico Xavier, que antes mesmo de estrear já comove o Brasil. Nós viemos conversar com os atores e mostrar para vocês aí de casa os bastidores desse grande filme. Para prestigiar o filme, dezenas de atores participaram do evento. Paolo Oliveira, José de Abreu, Helena Ranaldi, Carolina Dickmann, Cristiano Oliveira, Carlos Vereza e muitos outros. Ele sabe que estamos todos nós prestigiando ele. Ele sabe o quanto ele foi importante, independente dele ter sido o espiritualista que ele foi um grande ser humano, autor de tantos livros, de livros psicografados, e provou para tanta gente, né, o que ele podia fazer. Mas a bondade dele, a generosidade dele, o altruísmo, eu acho que era o máximo do Chico, né? E qual que é a sua expectativa para esse filme que tem tudo para entrar para a história do cinema nacional? Olha, eu acho que eu acompanhei um pouco, tem um blog, né, na internet, das filmagens, tenho muitos amigos envolvidos e acompanhei assim eu acho que vai ser um outro Arrasa Quarteirão do Daniel. Eu acho que o Chico, na minha opinião, foi o continuador da obra do Kardec, né? Foram 420 ou 430 livros e ele para mim é um avatar, né? Um espírito ascensionado que veio a um país que tem receptividade, né, espiritual, para divulgar a obra do espiritismo cristão. Por que essa temática agora está tomando conta das telas do Brasil e está tendo tanta receptividade junto ao público brasileiro? Eu acho que o povo está cansado de tanto materialismo, de tanta corrupção, e começa a perceber que além das coisas materiais existem, né, como Hamlet diz, né, há mais coisas entre o céu e a terra do que se supõe a nossa vã filosofia, né? Então, eu acho que não importa a motivação do produtor, se ele quer ganhar dinheiro, não importa, desde que o resultado vá para a tela com dignidade, é o que interessa. Marcel Soutomaior, o biógrafo de Chico, admite que o lançamento do longa será um marco. A história dele ainda estava tão mal contada, né, no cinema, não estava ainda contada adequadamente, que agora é uma vitória. Eu acho que é um marco mesmo, né? Vamos contar a história desse brasileiro, que é um brasileiro idolatrado por milhões de pessoas. Então chegou a hora, eu estou muito feliz. Agora, Marcel, esse filme tem tudo para entrar para a história do cinema nacional. Qual que é a sua expectativa? Olha, eu espero não estar errado, né? A gente fica sempre controlando as expectativas. Eu acho que é um exercício nosso diário. Quem vai fazer o filme é o público. Então a gente fica torcendo muito para que eles achem o público ache o filme tão bom quanto a gente acha. Eu acho que tem tudo para ser um marco para o espiritismo e ser um marco para o cinema brasileiro. O que os brasileiros vão encontrar nesse filme? Vão encontrar a história de um homem, que a gente resume, que é fácil resumir. Ele escreveu mais de 400 livros, vendeu mais de 30 milhões de exemplares, doou toda a renda dos direitos autorais a instituições beneficentes. Por quê? Porque ele dizia, os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. A quem dizia que mais cedo ou mais tarde ele ia cair, desmascarado como fraude, por exemplo, né? O Chico repetiu até o fim, eu não vou cair porque nunca me levantei. E morreu na cama estreita, do quarto simples, né, na frente de um armário de 2 portas no quarto dele em Uberaba, que hoje é um museu. Então essa história desse homem de muita fé e de muita solidariedade, é essa história que está contada no filme do Daniel. Agora você escreveu outro livro que é Os Bastidores dessa filmagem. O que teve nesses bastidores? Coisas especiais aconteceram? Muito. Sabe que eu não ia escrever esse livro sobre os bastidores.
mas teve tanta história boa, tanta história incrível, que o livro acabou tendo quase 300 páginas. Né? Conta uma pra gente. Uma, por exemplo, eu vou contar uma que foi que me levou a escrever o livro. Há 15 anos, quando eu fui a Uberaba pela primeira vez, eu recebi uma notícia horrível logo que eu cheguei, de que eu não entraria na casa de Chico de jeito nenhum, porque ele estava muito doente, e de que o Chico não ia ao centro há 6 meses. Então, que o meu acesso a ele, como repórter, era impossível. E aí eu estava assim, muito chateado, porque eu queria escrever a biografia, fui ao centro do Chico, e para surpresa das 6 pessoas que estavam lá, além de mim, 6, o Chico apareceu. Chico apareceu, se sentou a 2 metros de onde eu estava. Eu, muito cético, repórter, jornalista, só pensava em como me apresentar e como conseguir a autorização do Chico. Não tinha nenhuma emoção especial, nada. De repente eu começo a sentir gotas e gotas e gotas e gotas caindo na minha camisa. E aí eu fiquei muito impressionado com aquilo, olhei para o teto procurando uma goteira, não chovia em Uberaba, eram telhas. Eu falei, o que é isso? Me afastei um pouco no banco e só depois de um tempo eu descobri e entendi que eram lágrimas que jorravam sem consciência, sem emoção dos meus olhos, sem nenhuma consciência, zero consciência. Tudo bem. Aí eu contava essa história que eu batizei de Lágrimas Inexplicáveis e via que muita gente não acreditava nela, mas continuava contando porque era verdade. Aí eu sentei com o Daniel, quando a gente estava pensando nesse livro, e aí eu falei, Daniel, aconteceu alguma coisa estranha com você nesse processo? Você que é ateu, que é cético? Ele falou, aconteceu uma coisa muito estranha. Ele não sabia dessa minha história. O quê? Aí ele falou, eu não queria dirigir esse filme, eu queria ser um produtor executivo desse filme. Mas aí um meu amigo Saturnino, da Sony, me chamou para almoçar e falou, Daniel, você era tão amigo do Vanucci, Vanucci gostava tanto do Chico Xavier, Vanucci, diretor da Globo, faz pelo Vanucci, Daniel. Aí o Daniel falou, tá, eu vou fazer. Aí foi jantar com a mulher dele na época, Márcia, em casa. E aí ele chegou para a Márcia e falou, Márcia, tomei uma decisão, eu vou dirigir o Chico Xavier. E aí a Márcia olhou para ele e falou assim, o que houve, Daniel? Aí ele, o que houve o quê? Eu falei, por que você está chorando? Aí o Daniel falou, eu não estou chorando, Márcia. Aí ela falou, você está chorando, o que é? Você está emocionado por causa do Chico, por causa do Vanucci? Eu não estou chorando, Márcia. Aí ele levantou da cadeira, tinha um espelho atrás da Márcia na sala de jantar e ele viu aquelas lágrimas sem emoção, sem consciência, jorrando nos olhos dele, no rosto dele. Né? Então o que eu falo, e o livro começa assim, foi um livro que começou com lágrimas inexplicáveis nos olhos de um repórter cético e que vira filme com lágrimas inexplicáveis no rosto de um diretor cético, né? Os integrantes do elenco contam a sua história com o filme. Rosi, como é que foi ajudar a contar a história do maior médium do Brasil? Eu acho que foi um trabalho que todo mundo se sentiu com muita vontade de fazer, né? Tanto que o Daniel falou que ele recebia telefonemas dos amigos, dos atores, que ele, eu quero fazer esse filme, eu quero fazer. E quando eu soube que ia ter esse filme, eu falei, eu também quero fazer esse filme. Por sorte, eu acabei participando e o Daniel foi muito bacana, porque ele falou, não, o Chico sempre tinha alguém junto com ele, vamos fazer com que você sempre esteja ao lado dele, tanto no centro quanto nas viagens, na operação. Tem muita cena ainda que foi cortada do filme, porque o filme ficou enorme. Então, tem muita cena ainda que a gente vai assistir. E o filme ficou muito bom. Eu acho que ele conta... É muito difícil você contar a vida de um homem como o Chico em tão pouco tempo. Isso mereceria umas 10 horas de filmagem. Mas eu acho que ele cumpriu muito bem. Vai interpretar a madrinha do Chico, um papel difícil. Quando eu li o roteiro, eu falei, meu Deus, sobrou pra mim, né? Porque a figura do Chico é tão encantadora. Ainda mais quando o menino, né, ele já tem uma fragilidade, o ator que fez é uma graça. Então é difícil a gente tratar mal o Chico Xavier. Mas a história dele, ela foi super importante na formação dele. E ela acho que é uma amostra assim, de todas as... ele é muito polêmico, né? Então, de todas as reações que ele vai enfrentar durante a vida, né? Assim, reações a favor e contra, porque o que ele propunha naquela época era algo muito novo, né? Então, entrava em choque com a religião católica, enfim. Chico Xavier é uma figura tão
carismática, tão fantástica, não é? E agora o cinema vai imortalizá-lo também. Este filme tem esse sentido tão maravilhoso, não é? De levar, não só aqui para o Brasil, mas para o mundo, toda essa essência do que seja Chico Xavier.